série que se chama Emoções. E nós temos emoções positivas e emoções negativas, temos uma mescla, temos uma mistura. E nesta noite eu queria falar um pouquinho sobre depressão, ou melhor, sobre aquilo que nós podemos, do ponto de vista da palavra de Deus, fazer para que sirva como o antídoto para depressão. E o texto que eu escolhi foi o Salmo de número 4. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis no sentido, do ponto de vista psicológico. Nós vivemos dias de loucuras. Qual é o quadro que nós temos hoje em relação ao ser humano? Nós temos um quadro exatamente de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas insatisfeitas. Nós temos um quadro de pessoas dependentes de remédios antidepressivos. Nunca, mas nunca mesmo, na história, não desse país, mas da humanidade, nós vimos um quadro com tantas doenças psicológicas e psiquiátricas como nós temos hoje. É óbvio que elas sempre existiram e hoje a ciência consegue diagnosticá-las. Parece haver em nossa sociedade um desarranjo psicológico quase generalizado, uma angústia geral, uma agonia psicológica, uma insatisfação em relação à vida, uma tristeza. Parece que em todo ser humano falta uma completude da vida, falta algo, está sempre a um passo de ser feliz. É só olhar e fazer uma pesquisa, e eu já falei aqui, volto a repetir que eu não sou contra remédios, muito pelo contrário. A ciência está aí para nos ajudar. Mas se nós fizermos uma pesquisa, a quantidade ou a porcentagem de pessoas que tomam remédio de tarja preta, ansiolíticos, antidepressivos, calmantes, reguladores de humor, nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro. Porque o mundo, a sociedade está doente, as pessoas estão doentes. O que está acontecendo? As pessoas estão perdidas, as pessoas estão inseguras, as pessoas não sabem se vão para cá ou para lá. E qual a consequência de todo este quadro? As consequências são múltiplas: aumento de violência, aumento do divórcio, aumento da drogadição, aumento dos lares desfeitos, vidas vazias, jovens sem perspectivas, jovens
desanimados, jovens sem o vigor da juventude, que é natural, homens e mulheres sem esperança. Aí talvez venha um questionamento: mas pastor, de onde vem tudo isso? Por que de tudo isso? Quais são as causas de tudo isso? Eu tracei algumas aqui, elenquei algumas que, ao meu ver, fazem sentido no meu entendimento. Creio que uma das principais mudanças que gerou esse desarranjo psicológico na sociedade foi esse aumento da informação, essa rápida mudança no estilo de vida pós-moderno. Nós temos acesso a muitas informações, mais e muito mais do que o nosso cérebro pode suportar. Nossa mente não consegue acompanhar a quantidade, a enxurrada de informações ao mesmo tempo. Isto gera angústia, porque parece que nós estamos perdendo algo importante, mas nós não temos uma capacidade mental para absorver tanta informação. E aí o organismo nos defende, nosso corpo nos defende, e realmente nós elencamos o que nós colocamos lá dentro e o que nós não colocamos, porque nós não suportamos. Só que pelo fato de eu rejeitar uma revista, um artigo que pediram para eu ler, um vídeo que mandaram para eu ver, alguma coisa, eu fico com aquela: poxa, será que era importante? Será que eu perdi? Será que vai fazer falta? Isso gera angústia em nós. Nós olhamos, ouvimos 24 horas, 24 não, porque nós dormimos. Mas perceba, quando você deita, o seu cérebro continua girando, 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 até conseguir desligar e descansar. Você tem também, como eu tenho, a sensação de que o teu dia deveria ser mais do que 24 horas? Você tem essa sensação? Puxa, se o mundo tivesse pelo menos 26 horas, ia resolver o meu problema. Nós temos essa sensação. E essa corrida por informações tem gerado algumas anomalias ou patologias novas. Por exemplo, eu falei aqui já numa outra pregação, a nomofobia, que é o medo de você ficar desconectado. Sabe quando você vai para um lugar e que você não acha uma tomada para carregar o seu celular e você começa a ficar nervoso, ou você esqueceu o celular, ou você esqueceu o carregador, e você está com o seu celular lá com 5%, ele já está apitando que a bateria vai acabar. Essa angústia de ficar desconectado é nomofobia. É uma nova patologia psicológica que vem desse momento que a humanidade passa. Temos outras também, a hipocondria digital, que é o efeito do Google, né? Você tem uma dorzinha na cabeça, você entra lá e o Google traz uma série de possibilidades que inclusive pode ser câncer na cabeça. Aí você já falou: estou com câncer. E por aí vai, né? Tem também o efeito Google, né? Tudo está lá, eu não preciso guardar aqui. Quando a gente brinca aqui que o cristão deve ter alguns textos bíblicos fresco na mente, a pessoa: pastor, mas eu não guardo nada. Não guarda nada porque tudo está lá, não preciso guardar. No fundo a gente guarda um monte de coisa, né? Quantas senhas a gente guarda? Quantos números de telefone a gente guarda? Quanto RG, CPF? Mas essa síndrome do efeito Google, né? A memória fraca. Os jovens não guardam mais nada, porque eles apertam um botão, vem tudo para eles. Se cortar a internet, estão perdidos. Uma outra causa: nós estamos, queridos, vivendo o auge do consumismo. A economia precisa gerar, né? O marketing está aí para criar necessidades em você, para você trocar de aparelho, trocar de carro, trocar de casa, né? E o consumismo deu à luz um filho, e o filho do consumismo chama-se descartismo. Nós vivemos por conta do consumismo
numa era, numa sociedade descartável. Você precisa trocar. Tudo é descartável. Os produtos são milimetricamente planejados para serem vencidos, para você olhar e dizer: o meu já está ultrapassado, eu preciso de um novo. A sociedade nossa, capitalista, ela é assim. Só que essa cultura do descartável não atingiu somente os produtos, mas as pessoas também. As pessoas se tornaram produtos, e o pior, produtos descartáveis. A mídia, especialmente a televisão, nos transformou em produtos, objetos de consumo. Nós vamos aprendendo dia após dia com essa cultura que nós devemos nos relacionar com as pessoas para consumi-las, para ter sobre elas alguma vantagem. A mídia nos ensina a tirar proveito dos nossos relacionamentos. Produto, que é isso? Produto, você tira proveito de um produto, você compra para usá-lo. Nos relacionamos com um produto exatamente para nos beneficiar desse produto. Mais uma outra constatação, fora a questão de que nós nos tornamos descartáveis. O aumento não só da velocidade da informação, mas também da velocidade. Tudo hoje é muito rápido. A velocidade na resolução de problemas, tudo precisa ser ágil. Nós vivemos numa sociedade tecnicista, engenhosamente planejada para ser eficiente, para ser rápida, para funcionar, para acontecer, veloz. A maioria das coisas se resolve apertando um botão, apertando uma tecla, apertando, seja um celular, seja uma máquina, seja um software. O que isso nos causou, ou traz para dentro da nossa mente? O que nós chamamos de imediatismo. Nós queremos tomar uma pílula e resolver um problema que foi construído em 5 anos, que foi construído durante 10 anos, que foi construído durante 20 anos. Nós queremos receber uma oração, sermos ungidos com óleo e que alguém coloque a mão na nossa cabeça e faça uma oração e que tudo se resolva. Olha só, eu estava tomando café com a Isabelle, a minha filha, há poucos minutos atrás. Ela na minha frente, só nós dois, à mesa, e ela disse: pai, como que Deus nasceu? Eu falei para ela: Deus Pai ou Deus Filho? Já comecei a ensinar teologia para ela. Ela falou assim: Deus Pai. Eu falei: o Deus Pai é antes de todas as coisas, ele não tem começo, filha. Ele tem poder, né, pai? Eu falei: tem. E pai, ele não deu poder para nós, né? Eu falei: deu, filha. Nós somos inteligentes, nós construímos um prédio, nós fabricamos as coisas, nós temos poder. Não, pai, tipo assim, poder assim, sabe, de fazer assim e resolver. Eu falei: Isabelle, tipo um super-herói? Ela disse: sim, tipo um super-herói. Eu falei: filha, Deus não nos deu esse poder, porque se tivesse dado, nós queremos, né? Ter esse poder de pôr a mão, está curado, pôr a mão, está resolvido. Eu falei para ela: se nós tivéssemos esse poder dos super-heróis, esse mundo já não existiria. Você ia usar esse poder contra a sua mana, e a sua mana, Fernanda, ia usar o poder contra você. Ninguém ia viver. Mas nós vivemos esta era, né? E pior, que a igreja entrou nesse imediatismo, né? Evangélicos colocando sal atrás da porta, misericórdia, no jardim, né? Evangélicos que têm como regra de fé e prática indo na praia e dando 7 pulinhos na virada do ano.
quando deveriam estar aqui no culto de vigília de joelhos, orando a Deus e pedindo a bênção para o ano que se inicia. Evangélicos que entram num corredor, num arco cheio de rosas e que promete para ele, quando você passar nesse arco, seu casamento vai estar resolvido. Misericórdia, se fosse fácil assim. Crentes que têm uma relação com Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Queridos, fora a passagem da nossa vida para essa vida online, fora o consumismo, o descartismo e imediatismo, que ao meu ver geram muita ansiedade e aceleração na nossa mente, uma outra causa, e sem dúvida nenhuma, é a quebra do paradigma familiar. Você está vendo aí 2 pais e uma mãe constituindo uma família. Interessante que a ciência psicológica, ela diz e afirma que a figura masculina e a figura feminina são fundamentais na formação do caráter, da personalidade de uma criança. A criança que vive num lar com um pai masculino e uma mãe feminina, que passa a sua primeira infância com uma certa estabilidade, ela se tornará uma criança muito mais segura. Isso a ciência psicológica já diz isso há muito tempo. Porém, contraditoriamente, a mesma ciência, lógico, pode ser uma outra linha, né? Mas dentro da ciência psicológica, afirma que os desvios de ordem, por exemplo, sexual, não podem ser tratados do ponto de vista patológico. E assim assimila naturalmente uniões do mesmo sexo, por exemplo, como uma normalidade, sendo que a normalidade primeiramente foi afirmada entre o masculino e o feminino na formação de um caráter, seja de uma menina, seja de um menino. A televisão, ela se contradiz profundamente quando ela coloca um programa sobre família e vem lá o artista, vem o seu pai, vem a sua mãe, vem o seu irmão, vem uma tia e faz um programa maravilhoso que dá gosto de nós assistirmos ao meio-dia no domingo. Mas a mesma televisão que nos faz às vezes nos emocionar e emociona o artista que está lá, faz chorar. E o artista diz, o ator diz, porque o meu pai é o meu herói, é o meu referencial, ele serviu, me deu um norte, me dá um norte ainda porque minha mãe é um porto seguro. É o mesmo ator que no horário nobre beija um outro homem. É o mesmo ator que vai lá e diz, porque o meu pai me deu princípios, a minha mãe me deu princípios. É o mesmo que, consumido pela mídia e seduzido pela Rede Globo, televisão, ele vai lá e beija na boca um outro homem. Mas ele vem no programa da família e fala que a família é tudo. Mas ele está destruindo a família na novela. Em 2011, o STF reconheceu por unanimidade que não existe diferença entre relações estáveis de homossexuais e heterossexuais e que ambas configuram uma família. No Brasil nós já temos aproximadamente 30 registros em cartório, sendo que o primeiro foi na cidade de Tupã, em 2011, se não me engano, que reconhecem relacionamentos poliafetivos de 3 pessoas, passando por cima da Constituição, que diz que poligamia é proibido no nosso país. Mas já foi registrado também casamento de 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, em cartório. Isso traz estabilidade emocional para uma criança? Traz estabilidade emocional no relacionamento conjugal? Traz paz? Traz uma normalidade daquilo que Deus criou para nós sermos e fazermos? Agora, todas estas causas que eu falei aqui, ela vem de uma causa primária, de uma fonte que
vai e desemboca em todas estas, que é, sem dúvida nenhuma, o afastamento de Deus. Esta é a principal causa de nós termos uma sociedade doente. O maior vazio das pessoas chama-se vazio espiritual, o vazio de Deus. Aliado a isso, uma vida sem propósito. Se você perguntar para a maioria das pessoas se elas sabem o que elas estão fazendo aqui na terra, elas não sabem. E algumas respondem: eu estou aqui para criar os meus filhos. Eu falei: e depois? E se você criar os seus filhos e eles sumirem no mundo? E se eles te rejeitarem? E se eles morrerem? Como é que fica a sua existência, a sua vida, o seu propósito? E se eles não saírem de acordo com o que você planejou? O seu propósito falhou. O texto lido fala sobre uma satisfação de vivermos próximo a Deus. O que acontece conosco quando nós desenvolvemos um relacionamento com Cristo, um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo com Deus? Eu não tenho dúvida que este relacionamento é o principal antídoto contra as doenças da alma. Vamos olhar então o nosso texto. Versículo 1 que nós lemos, se você tiver com a Bíblia aberta, diz assim: na angústia me tens aliviado. Quando ele diz angústia aqui, a palavra original significa quando eu estava apertado, quando eu estava num lugar estreito, quando eu estava sufocado, quando eu estava angustiado, quando eu estava passando por uma aflição, tu me ajudaste, Senhor. Queridos, o relacionamento com Deus traz alívio da angústia. Angústia é um sentimento extremamente comum em nossos dias e cada vez mais. Até as crianças estão angustiadas hoje. Eu me lembro que na minha infância eu ficava angustiado por uma coisa: quando minha mãe vinha para a cidade. Aliás, a gente fala isso errado, né? Lá onde eu morava era cidade, era um bairro, mas era cidade. Vir à cidade é vir ao centro da cidade. Cheguei falando isso no sul, falei: mas você está fora da cidade? Quando tinha uns 4 ou 5 anos, a minha mãe vinha para o centro da cidade. Minha mãe se ausentava da casa, eu chorava. Angústia. Mas hoje, por exemplo, a minha filha tem uma angústia que eu nunca tive. Ela está trancada no apartamento e vem: pai, o que eu vou fazer? Mãe, o que tem para fazer agora? Ah, não tem nada para fazer. E fica aquela coisa, aquela tensão, aquela angústia, né? Aqui. Muitas vezes nós acordamos de manhã e sem nenhum motivo nós estamos com o coração apertado, sentimos aquela angústia que nós não sabemos de onde vem. Nós não temos motivos, pelo menos motivos aparentes, mas nós levantamos angustiados, apertados, desanimados. Isso acontece só comigo? Ou com você também? Não todo dia, amém, glória a Deus. Mas uma vez ou outra acontece isso. Agora, queridos, o salmista está dizendo que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos livra da angústia, de nossas angústias. Ele nos ajuda, Ele nos salva das nossas aflições. O problema é que a maioria dos angustiados buscam outros subterfúgios. Se você quer ver uma normalidade na nossa sociedade, a pessoa está nervosa, está angustiada, está preocupado, o que ela faz? Ela põe a mão no bolso e acende um cigarro para aliviar. Outros, neste aperto que o salmista diz, recorrem às drogas. Se são já drogaditos, no meio da aflição eles correm
o refúgio vai ser a droga. Outros se prostituem, outros vão às compras, outros brigam, outros se matam, outros comem chocolate, outros comem comida, outros tomam remédios. Queridos, nada disso resolve definitivamente, são paliativos, só faz aumentar o buraco, só faz aumentar a angústia. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus da paz. Quando nós nos aproximamos dEle, nós sentimos uma mudança de humor, nós sentimos uma mudança de forças, a esperança se renova, porque aquilo que nós passamos é espiritual, e nós nos aproximamos de Deus, que é Espírito. Todos nós estamos sujeitos à angústia, mas em Deus nós buscamos alívio. Ele deve ser o teu refúgio, Ele deve ser o meu refúgio, Ele deve ser a nossa rocha, Ele deve ser aquele no qual nós buscamos alívio para o nosso coração pesado. É isso que o salmista descobriu em Deus: tu tens me aliviado. E Jesus confirma essas palavras do salmista quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis angustiados ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o salmista continua aqui, do versículo 2 ao 6, ele traz uma palavra de repreensão, mas depois no versículo 7 ele volta a falar o que Deus lhe faz quando ele se aproxima dele. O versículo 7 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de vinho e de cereais. Queridos, a palavra traduzida aqui por alegria significa satisfação, prazer. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos algo fenomenal, espetacular, que a grande maioria das pessoas estão procurando, que é satisfação de vida. Nós vivemos dias com essa pressa e essa correria que eu falei no início, de encontrar alguma pessoa satisfeita, plena. As pessoas estão enfadadas, não manifestam serenidade, equilíbrio, paz, prazer, satisfação. E as pessoas atribuem esse estado emocional em que elas vivem a fatores externos. Poxa, meu trabalho está sufocante, eu estou muito cansado. O problema é minha esposa, o problema é meu marido, o problema são os meus filhos, o problema é o meu salário, o problema é a doença, não sei o que a minha mãe está. Uma série de coisas que estão fora de nós. Mas a insatisfação escondida, na verdade, é consigo mesmo. Muitas das pessoas não sabem, como já disse, o que estão fazendo aqui, qual o propósito de Deus para a vida delas e para onde elas vão. Elas estão perdidas. Elas desconfiam que existe uma realidade mais do que comer, beber, vestir, passear, conhecer o mundo, ter dinheiro, ter bens. Elas desconfiam, mas elas não sabem. Não têm um propósito de vida. E nunca terão, porque o propósito verdadeiro da vida do ser humano foi dado por Deus. Ele nos criou, Ele sabe por que Ele nos idealizou e nos formou. O propósito existencial do ser humano vem de Deus, e Deus deixou o propósito registrado na sua palavra. No livro Confissões de Santo Agostinho, não vou recomendar que você leia, é meio complicado esse livro, mas pode ler sim, eu recomendo. Ele diz uma coisa que me chamou muito a atenção, um substrato do livro. Um homem inteligentíssimo, destacado, retórico, filósofo, um grande orador, um mestre em filosofia, um bom vivant, um homem
e não constituiu família, e vivia nos maiores deleites do prazer da carne, nas orgias. Uma pessoa cheia de ciência, cheia de prazer que a vida oferece, cheia de conhecimento, culto, invejado, elogiado, famoso, livre. Agostinho era um homem livre, sua mãe era crente, ele não queria saber dessas coisas, ele queria curtir a vida. Nada disso lhe trouxe a tão almejada satisfação de vida. E por aí nós vemos quantos filhinhos de papai que têm tudo, mas estão aí se matando na violência, na velocidade, nas drogas. Pessoas famosas dando tiro no ouvido. Por quê? Porque não preenche espírito com coisas materiais. E Agostinho descobriu isso, e ele disse uma coisa só reconheço, é que tudo me corre mal fora de ti. Tudo me corre mal fora de ti, Senhor, e não só à minha volta, mas em mim mesmo, dentro de mim. E que toda riqueza que não seja o meu Deus para mim é indigência. Deus nos criou com um propósito, e à medida que nós nos aproximamos desse propósito para o qual nós fomos criados, nós descobrimos a essência da nossa vida. Nós perdemos aquela sensação de vazio espiritual, porque nos sentimos encontrados, acolhidos, amados, abraçados, nada mais, nada menos do que pelo dono do universo. Muito mais abraçados do que uma pessoa, seja esposo, esposa, mãe, pai, pelo Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra. Nós perdemos esta sensação de vazio, de insegurança, porque Deus é luz. Quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas clareiam na nossa vida, tudo aquele emaranhado de coisas que a gente não sabe para onde vai. Deus é luz, Ele dissipa as incertezas quanto ao futuro, as incertezas quanto à vida após a morte. Nós passamos a crer na eternidade, nossa vida é redimensionada a partir da eternidade, e tudo passa a fazer sentido. O nosso espírito se une ao Espírito de Deus, ele passa a habitar em nós, ele passa a produzir em nós amor, paz, alegria, entusiasmo, enteós, Deus dentro de nós. E o salmista constatou isso: a felicidade que colocas no meu coração é muito maior do que a dos ricos, dos milionários, dos bilionários. Eles têm tudo, eu não tenho tudo, mas eu tenho mais alegria do que eles. Davi está falando. E finalmente, além do alívio da angústia, da satisfação de vida, o salmista chega à conclusão que o seu sono tranquilo se deve também a Deus. Veja o versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades hoje é dormir bem. Muitos estão tomando remédio para dormir, e tem médico passando remédio até para criança, né? Tragédia. Mas, queridos, quando nós nos aproximamos de Deus, quando o conhecemos, quando nós sabemos que Deus cuida de cada detalhe, Ele está atento a todas as coisas, nós vamos aos poucos aprendendo a confiar em Deus e descansar a nossa alma nele. Quando nós descobrimos e passamos a crer na sua palavra, que diz que todo o fio de cabelo da nossa cabeça está contado, que não cai um pardalzinho insignificante na terra sem a sua bendita permissão. Quando nós vamos tomando consciência disso, vamos crendo, e não é crer de uma vez só, mas vamos crendo, nós vamos tomando posse das promessas de Deus.
nós vamos nos tornando fortes, mais fortes, mais fortes, mais seguros. Nós vamos aprendendo com Jesus que basta cada dia o seu próprio mal. O mal que eu enfrentei hoje, vou enfrentar ainda até eu dormir, é para hoje. Eu não posso trazer da segunda-feira amanhã para hoje. Eu vou confiando em Deus e vou deixando que essa angústia de amanhã fique para amanhã. Hoje eu vou tomar só a do meu dia. Toda a provisão necessária Deus nos dará. Ele certamente nos dará, porque Ele é o Jeová Jirê. E a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse recheada do cuidado que Deus tem pelos que são seus. Esta é uma realidade, um sono tranquilo. As pessoas deitam e não dormem por causa da culpa, foi falado pela manhã. Toda a culpa é dissipada na cruz. Não existe pecado que Jesus Cristo não perdoe, que a cruz, o sangue dele não cubra. Outras pessoas não dormem pelas preocupações, pela resolução de problemas. Elas trazem o amanhã para a noite anterior, antecipam o sofrimento. Mas nós precisamos, quando nos aproximamos de Deus, Ele nos dá confiança de ler o Salmo 121 e crer e descansar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o meu carro? Não, fez os céus e a terra, muito mais poderoso. Salmo 127, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus, enquanto você põe a cabeça no travesseiro, Deus está trabalhando. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha até agora. Deus não dorme. Você pode dormir tranquilo, porque Ele não dorme, porque Ele é a nossa torre de vigia, a nossa sentinela. E uma noite de sono tranquila e bem dormida recompõe o físico, recompõe o emocional, recompõe toda a nossa vida. E Deus nos dá capacidade de termos um sono tranquilo. O salmista disse: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, a minha alma para contigo, ó Senhor. Ah, queridos, concluindo, seja para prevenir a depressão, seja para sair da depressão, a proximidade de Deus é um antídoto. Deus é a essência do nosso ser, e à medida que nós nos aproximamos dEle, e que nós vivemos com Ele, estreitamos ao máximo esse relacionamento com Ele, o nosso propósito de vida maior se cumpre. Então faça isso. Quero desafiar você. O que nós vemos na igreja de um modo geral, não é, independente de denominação, é que o relacionamento hoje com Deus está no mesmo nível do relacionamento da sociedade, da cultura superficial. Não pode ser assim. Com Deus não pode ser assim. Não pode. Então se aproxime de Deus, viva com Deus, considere Deus em todas as decisões, em cada detalhe da sua vida. E para isso você precisa conhecer a sua palavra. Quanto mais Deus toma a sua vida, quanto mais Deus toma a sua vida, menos angústia, menos depressão, mais serenidade, mais equilíbrio emocional, mais satisfação, mais alegria, mais tudo de bom. Então, desenvolva a sua vida com Deus. Amém? Que Deus te abençoe.